Olá, seja muito bem-vindo a essa plataforma de pequenos grupos online da Comunidade do Redentor, onde nós queremos compartilhar com você uma palavra, onde nós queremos enriquecer a sua vida e nós queremos também que você possa aprofundar essa mensagem no seu pequeno grupo para que vocês possam viver essa intimidade com Deus. A gente está nessa série de disciplinas espirituais e a gente começou semana passada falando que as disciplinas espirituais elas são esse lugar onde Deus atua intensamente nas nossas vidas. Esse lugar onde se torna propício, é como se nós estivéssemos arando a terra para lançar a semente. Nós estamos preparando o nosso coração, a nossa mente para receber mais do Senhor. E à medida que a gente está preparado, o Senhor vai transformando a nossa vida de uma maneira incrível. E uma das formas que Deus faz isso é transformando, mudando as nossas narrativas. A gente começou a falar isso na semana passada e hoje a gente vai continuar falando sobre isso, que nós temos muitas narrativas que guiam a nossa vida e a nossa história. Sejam elas narrativas familiares, que identifica quem eu sou, qual é o meu valor, ou narrativas da cultura, que falam a respeito do que é sucesso, o que realmente importa, ou sejam narrativas religiosas, quem é Deus, qual a vontade de Deus e assim por diante. Hoje a gente vai ver uma narrativa religiosa, uma narrativa que tem guiado muitas pessoas, entendendo de uma maneira, quem sabe, equivocada sobre a vontade de Deus, e a gente quer olhar para essa realidade. Será Deus um Deus irado? O Deus que é justo é um Deus irado, é um Deus castigador? Tem uma palavra em Êxodo 20, versículo 5, que fala que Deus castiga o pecado, castiga os filhos pelo pecado dos pais. Até a quarta geração, a consequência desse pecado. E muitas pessoas pegam esse texto e dizem, sim, que a nossa vida é marcada por esse juízo de Deus, essa ira de Deus. Deus é um Deus que nos observa, pronto a nos castigar. E eu quero olhar com você uma palavra que está no Evangelho de João, história bastante conhecida, João capítulo 9, versículos 1 e seguintes, que ele diz assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Interessante que essa palavra dos discípulos, ou essa pergunta, mestre, quem é que pecou, ele ou seus pais? A gente tem que entender uma coisa, que Jesus aqui, ele é seguido por discípulos, mas a cultura da sua época era uma cultura que tinha rabinos, mestres, que eram seguidos por discípulos. E em alguns momentos a gente percebe que, por mais que seja diferente do que o habitual naquela época, Jesus era assim, visto pelos seus discípulos como mestre. E um mestre tinha algo a ensinar. O mestre ele tinha alguns preceitos aprendidos e desenvolvidos a partir da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei judaica, alguns desdobramentos. E existiam alguns rabinos, ou na tradição rabínica, essa relação entre o pecado dos pais com a consequência nos filhos. E mais, algumas vertentes rabínicas diziam que o jovem, a criança, poderia pecar no útero da sua mãe já. E, portanto, a consequência de uma deficiência, de uma situação complicada, se dá pelo pecado. Acho que uma coisa muito importante a gente dizer aqui é que nós o tempo todo, nas nossas narrativas religiosas, a gente se confronta com um aspecto. O ser humano quer controlar a história. O ser humano quer controlar a narrativa. O ser humano quer encontrar lógica em todas as coisas que acontecem na vida. A religiosidade faz isso. Mas a fé cristã, ela nos leva ao lugar da confiança em Deus. Que esse tipo de matemática e lógica não se fecham rapidamente nem com facilidade. Por isso Jesus ele fala, olha, nem os pais e nem ele pecou,
mas foi para que Deus fizesse a obra na sua vida. Por isso, essa narrativa de Jesus, ela confronta essa narrativa do eu faço e por isso recebo. Essa narrativa do merecimento, ou a narrativa aqui se paga, aqui se paga, aqui ao que se planta colhe, e todas essas narrativas que prejudicam muitas vezes a nossa forma de compreender a vida, sobretudo na forma de compreender o nosso relacionamento com Deus. Eu não quero dizer com isso que os nossos erros presentes não têm consequências claras na nossa vida agora, com certeza. Sem sombra de dúvida, as atitudes que nós temos agora, ela tem consequências na nossa vida. Se eu assassinar alguém, eu vou ser preso, eu vou ter que pagar uma penitência por causa disso. Mas quando a gente fala na nossa relação com Deus, essa lógica matemática, ela não é a mesma lógica, porque a palavra de Deus, tanto Mateus capítulo 5, como também Eclesiastes, fala que o sol nasce sobre justos e injustos, ou seja, Deus abençoa pessoas boas, Deus abençoa pessoas más. Deus abençoa aqueles que fazem grandes coisas maravilhosas, pessoas fiéis, mas Deus abençoa aquelas pessoas que não amam, que muitas vezes não professam Jesus como Senhor. O Salmo 73, por exemplo, fala da angústia do salmista, de ver os ímpios, aqueles que não creem, prosperar. Como você consegue entender algumas pessoas que não creem, algumas pessoas que são até pessoas ruins, prosperando? E como você vê pessoas que são fiéis, pessoas dedicadas, que amam o Senhor e que passam por situações calamitosas? Por exemplo, quando você vê crianças ou jovens totalmente promíscuos, pessoas sem responsabilidade e que têm um filho atrás do outro. Tem filhos que elas acabam deixando para adoção ou abandonando até mesmo. E aí você pega casais fiéis a Deus, casais que amam o Senhor, tem uma estrutura no seu lar, mas às vezes a mulher ou o esposo ou o homem é estéril e não consegue ter filhos. Como você explica a enfermidade séria na vida de pessoas que amam o Senhor, são fiéis a Ele, se dedicam ao Senhor? Porque a matemática entre o que eu faço e o que eu recebo de Deus não é a mesma matemática que nós falamos. A matemática de Deus é a matemática da graça. Deus é soberano, nós não dominamos a sua ação. Não importa o que façamos, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. A grande consequência vai ser que aqueles que buscam fazer o bem, de acordo com a sua fé no Senhor Jesus, esses vão experimentar algo que os maus nunca vão experimentar. A gratidão de pessoas, o cuidado e o carinho de outras pessoas, o amor da sua família. Essas coisas dificilmente os maus vão construir na sua vida. Por isso eu quero desafiar você a encontrar na disciplina espiritual do silêncio, a qual o material que nós desenvolvemos e está no link abaixo, você vai conseguir praticar essa disciplina do silêncio, aonde você vai deixar o Senhor reorientar a sua vida. De repente você não vai ter todas as respostas para as situações que você vive, mas você vai perceber que Deus continua sendo bom mesmo quando circunstâncias ruins acontecem. Ele continua sendo Deus mesmo quando situações adversas são acometidas às pessoas que amam a Ele. Por quê? Porque Ele é Deus e nós não controlamos a Deus nem mesmo a nossa vida. Por isso a narrativa do Deus irado, que simplesmente olha para a nossa vida para nos castigar, precisa ser trocada pela perspectiva de Jesus, que faz da nossa vida alvos da sua graça. Que Deus possa abençoar a nossa vida, fortalecer a nossa caminhada. Amém.